Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. No ano de 1818, há muito tempo atrás, nasceu em Budapeste, na capital da Hungria, uma criança que teria uma missão especial. Essa criança recebeu o nome de Inácio Felipe Semmelweis, que a partir de agora, nessa narrativa, nós chamaremos de Semmelweis. Semmelweis era uma criança diferente das outras, porque desde criança, desde muito pequeno, mostrou ter uma personalidade diferenciada das crianças da sua idade. Era muito ativo, muito impetuoso, de opinião forte e muito curioso. Nasceu em Budapeste, na Hungria, numa época em que a Hungria era dominada pelo Império Austríaco, era o chamado Império Austro-Húngaro, cuja capital era a capital da Áustria, Viena. De modo que a população da Hungria sentia-se como que inferiorizada, o que posteriormente justificaria um certo complexo de inferioridade que Semmelweis apresentaria quando mudou-se para Viena, na Áustria, que nós chegaremos nessa parte. Semmelweis era uma criança filha de advogados. Seu pai era um advogado famoso em Budapeste na época, mas não era milionário. Tinha boas condições financeiras, condições de dar escola, alimentação, cultura para Semmelweis, mas não havia recursos financeiros em excesso. Aliás, Semmelweis, pelo seu comportamento ativo, impetuoso, curioso, jamais gostou das escolas tradicionais. Quando criança, não gostava de frequentar as escolas, preferia a sabedoria das ruas, preferia brincar na rua e aprender as leis da vida na rua. Isso ele mesmo escreve em carta para os amigos, quando mais velho, dizendo que preferia a sabedoria interna e externa que a rua lhe oferecia. O tempo passou, Semmelweis cresceu e, como era filho de advogados, havia uma pressão familiar muito grande para que ele estudasse direito. E à época, Viena, como eu disse, a capital do Império Austro-Húngaro, era onde se localizavam as principais escolas de leis da época. E seu pai, então, faz o esforço e transfere Semmelweis para Viena, onde ele iniciaria a faculdade de Direito por volta de 1835. Entretanto, como ele era de personalidade muito difícil, ele não se adaptou ao curso de Direito. Mas envolveu-se na vida social de Viena, na agitada vida social de Viena, então, e conheceu um outro homem, alguns anos mais velho, chamado Rokitansky. Rokitansky era um médico, patologista, e realizava no necrotério sessões de anatomia patológica, aberta ao público e aos estudantes de medicina de Viena, que possuía então uma das melhores escolas médicas da época. A convite de Rokitansky, Semmelweis compareceu a uma dessas sessões de estudos de anatomia patológica, onde corpos, cadáveres, eram estudados para entender os mecanismos que levaram aquela pessoa ao desencarne. E apaixonado então por aquela disciplina, Semmelweis resolve abandonar a escola de Direito e ingressa na escola médica sob a tutela de Rokitansky, que era um dos médicos mais famosos da época, conhecido em todos os tratados de medicina por suas descobertas, especialmente na propedêutica médica, que é a arte de examinar o paciente e descobrir sinais e sintomas, e na arte da patologia médica, que nós temos duas colegas que aqui exercem, que é a Euzinha e a auxiliadora, que são discípulas de Rokitansky, não estão aqui hoje, mas assim o são.
Então Samuel Weiss ingressa na escola médica e gradua-se médico no ano de 1844, em Viena. Assume a seguir o emprego como médico na maternidade no Hospital Escola de Ginecologia e Obstetrícia de Viena. E esse Hospital Escola tinha uma característica peculiar à época, porque haviam dois prédios, o prédio 1 e o prédio 2. O prédio 1 era destinado aos doutores de medicina. Eles atendiam as gestantes que chegavam em trabalho de parto e os seus rebentos, os seus filhos que nasciam. O prédio 2 era também dedicado às gestantes, porém o atendimento era feito por parteiras, não eram os doutores, não era um hospital-escola. Eram as mulheres que não tinham condições de arcar com os custos de um tratamento de um médico oficial e tinham os seus filhos aos cuidados de parteiras. Samuel Weiss começou a trabalhar como médico no prédio número 1. E ele começou a notar, através de investigações, um grande problema na época, que era a febre puerperal. As mulheres pegavam infecção, passavam para os bebês e ambos perdiam a vida. A mulher de febre puerperal e o bebê de sepsemia generalizada. Com o auxílio de Rokitansky, que analisava esses corpos que perdiam a vida, Samuel Weiss começou a perceber que as alterações encontradas na mãe eram idênticas às alterações encontradas nos corpos dos bebês. E então ele concluiu que algum agente do ar, alguma coisa, passava da mãe para o filho, causando a mesma doença em mãe e filho. Mas ele começou a perceber também que no prédio 1, onde os doutores atendiam as mulheres, a taxa de febre puerperal chegava a 18%. De cada 100 mulheres que internavam lá, 18 tinham febre puerperal e perdiam a vida. 18% também era a taxa de febre puerperal nos filhos dessas mulheres. E ele percebeu que nesse prédio 1, os casos aconteciam lado a lado. Quando acontecia um caso, logo a gestante do lado era acometida, a gestante do lado era acometida, a gestante do lado era acometida e assim sucessivamente. Em contrapartida, ele observou que no prédio 2, onde as parteiras atendiam, a taxa de febre puerperal era de 1,7%. Assim como a taxa de sepsemia nos bebês, infinitamente menor. E os casos não aconteciam lado a lado, eram aleatórios. Quando aconteciam, porque era 1,7%. E ele começou a investigar por que os doutores causavam mais febre puerperal do que as parteiras. E ele reparou que os doutores vinham da sala de anatomia onde os cadáveres estavam, onde eles haviam dissecado aqueles cadáveres sem lavar as mãos e tocavam as mulheres no trabalho de parto prolongado. Já as parteiras não vinham da sala de anatomia, onde sujavam suas mãos com cadáveres, e elas tinham o hábito de lavar a mão com água e sabão puro, antes de fazer os partos, antes de tocar as mulheres. E ele então, raciocinando, ele percebeu algum miasma cadavérico, o termo que ele descreve, é conduzido pelos médicos para o prédio número 1. E ao tocar as mulheres, ele transmite esses miasmas cadavéricos e esses miasmas causam um quadro de febre puerperal que passa para os rebentos, para os filhos e ameaça a vida dessas mulheres. A partir desse momento, ele institui no prédio número 1 a lavagem obrigatória das mãos, sem exceção. Os doutores mais famosos, até os residentes mais simples, passaram a ser obrigados a lavar as mãos antes de adentrar a enfermaria do prédio número 1. O que aconteceu? A taxa de febre puerperal caiu de 18% para 2,5%. Mas
Semmelweis era húngaro e o hospital era austríaco. Ele encontrou uma resistência absurda dos colegas austríacos, porque, devido ao seu temperamento forte, ao seu temperamento audacioso, ambicioso, ele levou essas medidas ao extremo, exagerou, começou a ter manias persecutórias de que as pessoas o estavam perseguindo e não cumpriam as suas regras, talvez gerado, como diz a psicanálise, pelo complexo de inferioridade de ser um húngaro num país austríaco, o que é descrito pelos seus biógrafos, e começou a exagerar as medidas e perdeu o apoio da elite médica na época. Rokitansky, seu amigo, o apoiava, mas sozinho não podia fazer muita coisa, e recomendou que Semmelweis voltasse para Budapeste para tirar uns dias de descanso. Chegando em Budapeste, ele assumiu uma outra enfermaria de ginecologia e obstetrícia, fez as mesmas medidas e as taxas caíram igualmente. Ele volta para Viena, depois de alguns meses de descanso em Budapeste, mas não é mais aceito na faculdade de medicina, porque depois que ele saiu, a resistência foi grande, pararam de lavar as mãos novamente, tiraram as placas, os sinais, a despeito da diminuição da taxa de mortalidade daquelas mulheres. O que mostra pra gente que prova não convence ninguém. E se prova convencesse alguém, todo mundo era espírita, acreditava na vida após a morte, porque todo mundo participa de sessão mediúnica, ouve espíritos falando, vê fenômenos físicos e não se convence. Então prova não convence ninguém. E acontece uma coisa que mudaria a vida de Semmelweis, que foi um acidente com Rokitansky. Ao dissecar um cadáver, um aluno de Rokitansky, inadvertidamente, raspa o bisturi que usou no cadáver na mão de Rokitansky, seu mentor. Alguns dias depois, Rokitansky apresenta febre, infecção generalizada e desencarna. Era a gota que faltava para um homem que tinha uma personalidade muito forte, muito ambiciosa, como Semmelweis, perder o controle das suas funções psíquicas e apresentar um surto de esquizofrenia, mania de perseguição, persecutória, inconformismo, que são as características do surto de esquizofrenia, e tomar uma medida drástica para provar para seus colegas que sua teoria era certa. Semmelweis invade o necrotério, pega um bisturi, corta o próprio punho, enfia a mão na barriga de um cadáver e tira. 14 dias depois, Semmelweis perde a vida, desencarnando por sepsemia generalizada. Muitos anos antes, 1800 e alguns anos antes, Jesus estava no Jardim das Oliveiras, acompanhado de 3 apóstolos, que dormiram enquanto ele foi entrar em oração. Nesse meio tempo, uma legião de soldados romanos chega acompanhada de Judas, que lhe aplica um beijo traidor. Pedro arranca a espada com as mãos e retira a orelha do soldado. Ao que Jesus replica: Pedro, embainha a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus então é preso, levado a Caifás, o sumo sacerdote na época, que, aproveitando a passagem de Pôncio Pilatos, aquela época do ano na cidade, conduz Jesus a Pôncio Pilatos, que já estava curioso por conhecer aquele homem que se dizia o rei dos judeus, e sobre o qual ouviam-se várias lendas, boatos e conversas de curas milagrosas. E Pôncio Pilatos vira para Jesus e pergunta: Tu és rei? E Jesus responde: Tu o disseste, não sou eu que digo. Tu dizes que sou rei. E Pôncio Pilatos entrevista aquele homem e não encontra nenhum motivo para condená-lo. Nenhum motivo.
a despeito da insistência de sua esposa, que pede para que ele, Pôncio Pilatos, libere Jesus, porque sua esposa, como nós sabemos do livro há 2000 anos, era amiga de Lívia, a esposa de Emmanuel, que tentou interceder pelo Cristo nos momentos da crucificação. Então ela se aproxima de Pôncio Pilatos e pede para que ele libere aquele homem, que era um homem bom. E ele, então, sem querer contrariar os sacerdotes, porque para ele politicamente era interessante, mas ao mesmo tempo atendendo o coração, o chamado do coração de sua esposa, resolve perguntar à população, aos sumos sacerdotes, quem que eles gostariam que liberasse na Páscoa. Havia o hábito de liberar um criminoso. Jesus Barrabás ou Jesus o Cristo. E a população em massa escolhe Jesus o Cristo. E Pôncio Pilatos, num gesto muito semelhante ao de São Melvais, mergulha suas mãos numa bacia de água e lava suas mãos. Lava suas mãos. Num gesto que ficou marcado na história como um gesto de desprezo e covardia. Ao usarmos a expressão "eu lavo as minhas mãos", significa que nós não damos mais importância àquela situação. Faço o que quiser, eu lavo as minhas mãos. Não me importo mais. Pôncio Pilatos, que tinha o poder de salvar, de prender, de matar, mergulha suas mãos na bacia e não quer tomar conhecimento da realidade, do poder que ele mesmo possui. Despreza o seu próprio poder de escolha. E quando nós, na nossa vida, desprezamos o nosso poder de escolha, a vida escolhe em nosso lugar. Nós temos o poder de escolher aquilo que queremos fazer. Como diz André Luiz no livro Ajuda Cristã, capítulo 18, se nós tivermos 2 semanas de conhecimento cristão, de estudo cristão, nós já sabemos como agir. Bastam 2 semanas. E nós temos o poder de escolher entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. As mãos estão intimamente conectadas ao nosso cérebro. Durante essa exposição, até agora, eu usei as minhas mãos incontáveis vezes para demonstrar através de gestos a mensagem que eu gostaria de passar. Através das nossas mãos, que estão conectadas ao nosso cérebro, nós conseguimos transmitir as nossas emoções, as nossas intenções. E é melhor que as nossas mãos estejam limpas, porque se elas não estiverem limpas, elas estarão com miasmas cadavéricos que nós trazemos de um passado delituoso que todos nós inquestionavelmente temos. Mas não basta lavarmos as nossas mãos externamente. Todos nós carregamos mãos secas, oriundas de corações secos, de pensamentos secos. E nós precisamos umidificar as nossas mãos para trazer refresco às nossas próprias consciências e aquelas pessoas que convivem conosco. Foi Jesus que nos deu esse exemplo. Em Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Quando Jesus entra na sinagoga, num dia de sábado, onde era proibido curar, segundo as tradições judaicas, e ele encontra um homem sentado no canto, no fundo, com a mão mirrada. Mão mirrada significa mão atrofiada, mão paralisada, mão encolhida, mão que não funciona. Quantos de nós trazemos mãos mirradas
do nosso passado delituoso, das culpas que carregamos, das mágoas que carregamos, e não conseguimos curar essas nossas mãos mirradas. A mão mirrada, do paralítico da mão mirrada que está na sinagoga, certamente, segundo a ciência médica hoje, que estuda as doenças do Evangelho, era uma doença congênita que o homem trazia, a mão mirrada. Apesar dessa passagem ser descrita em Marcos, Lucas também a descreve com maior detalhe e diz que a mão mirrada era a mão direita. Aproximadamente 90% das pessoas são destros, o que significa que a mão direita é a mão dominante. Portanto, o homem da mão mirrada na sinagoga, naquele sábado, tinha 90% de chance de ser destro. Ele estava no canto, marginalizado, porque é assim que ficam as pessoas com dificuldades, deficiências e mãos mirradas na nossa sociedade, no canto. Nós mesmos as colocamos lá. Provavelmente era um homem incapaz para o trabalho, porque a sua mão direita, dominante, era uma mão seca, mirrada. Mão que ele conquistou através de erros sucessivos no seu passado, através de um coração mirrado, de um sentimento mirrado, que se repetia anos após ano nas reencarnações sucessivas. E Jesus, então, entra na sinagoga naquele dia de sábado, e entra sob os olhares dos fariseus, que queriam pegá-lo de qualquer forma em erro para condená-lo, e não podia curar no sábado. E então, aquele homem sente a presença de Jesus, e a recíproca é verdadeira, e Jesus o nota no canto e o chama. Levanta-te, venha para o centro, são as palavras do Cristo. Levanta-te. Todas as parábolas de cura, Jesus diz, levanta-te, levanta-te, saia do chão, faça o esforço de vir até mim, que represento a lei de amor, que represento as leis divinas. Venha ao conhecimento, ao encontro das leis divinas. Venha para o centro. Saia dessa posição de canto. Venha para o centro, onde os holofotes divinos mostrar-te-ão a sua importância, porque quem está no centro é importante. Venha para o centro. E ao estender a mão a Jesus, ele estende a mão mirrada ao Cristo. Jesus, com a sua mão, que de seca não tinha nada, toca a mão do paralítico e a mão se restabelece. E Jesus vira para os fariseus e pergunta: o que fazer num dia de sábado? A cura ou a doença? O bem ou o mal? Numa referência clara ao que eu introduzi, de que o bem e o mal, a cura e a doença, são um contínuo. Não precisa haver pausa aos sábados. É preciso que o bem e a saúde se estabeleçam todos os dias até a eternidade, nas nossas atividades diárias. Todos os dias nas nossas atividades diárias. E continuamos o raciocínio, usando esse livro, Fonte Viva, no capítulo de número 174, em que o Espírito de Emmanuel intitula Mãos Estendidas, em que ele nos conta a cura do homem da mão mirrada. Ele diz que em todas as religiões, em todas as expressões de fé, existem pessoas que estendem a mão ao Cristo em busca de benefícios para si mesmo. Muitos, a maior parte, querem benefícios de ordem material. Não entendem o gesto de estender a mão em direção ao Cristo como
um benefício espiritual, um gesto de esforço próprio. Ao estendermos a mão para o Cristo e ao termos as nossas mãos limpas e curadas, elas continuam vazias. A mão do homem, a mão mirrada do homem, após a cura, continuava vazia. Cabia a ele encher suas mãos de trabalho. Ao termos a nossa mão curada, Cristo, ao curar a mão do homem paralítico, o que no fundo ele quer dizer, o que no fundo ele simboliza é que ele restitui àquele homem a condição de trabalho. Ele restitui àquele homem a sua mão dominante, a sua mão direita, que vai fazer com que ele tenha condições de trabalhar, ganhar o seu sustento e não mais pecar. Vai, não peques mais, porque a tua fé te curou. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes, são as palavras de Emmanuel. A lição é expressiva para todos nós que somos cristãos. Eu vou encerrar com o último parágrafo desse capítulo 174, Mãos Estendidas, em que Emmanuel diz: quando estenderes a sua mão ao Senhor, não esperes felicidades ou prerrogativas especiais. Não espere isso. Aprende a receber-lhe do Senhor a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, curará a sua mão. O divino amor restaurará-te as suas energias. Mais importante de tudo. Mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do próprio esforço. Ele cura a sua mão, mas não te isenta da responsabilidade do próprio esforço de mantê-la sã, ocupada e limpa. O esforço é individual, é de foro íntimo. Muito obrigado a todos, desejo um feliz 2014, que Jesus cuide muito bem de nossas mãos e que nós também a coloquemos para o trabalho que constrói.